Charmoso e querido de Petrópolis espera você para suas compras de fim de ano. As melhores opções para presentear. E comprando seu presente no Shopping Pedro II, você concorre no Natal com Prêmios. São 10 vales compras, 9 de R$150 e um vale compras de R$3.000. O sorteio será no dia 30 de dezembro. Compre o seu presente, pegue seus cupons, coloque na urna e concorra. Shopping Pedro II. As melhores opções de compras e serviços. E você ainda concorre a muitos prêmios. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque às eleições municipais. Estagiários da educação vão ficar sem o contrato nas férias em Petrópolis. Além dos problemas em relação à rescisão do contrato, ainda enfrentam todo mês atraso dos pagamentos. A Câmara Municipal de Petrópolis deve entrar em recesso no próximo dia 21 de dezembro e até lá, algumas pautas importantes devem movimentar a Casa Legislativa. Além do novo Código de Obras que foi aprovado na última terça-feira, antes de fechar o ano, os vereadores também devem decidir sobre o orçamento do município e as novas secretarias. A CPTrans assumindo a rodoviária do Bingen, petropolitanos se preocupam se a companhia terá condições para administrar o local. Os terminais rodoviários do centro, de Itaipava e também de Correias, diariamente são alvos de reclamações dos passageiros. O programa Desenrola Brasil foi prorrogado até o dia 31 de março de 2024, 3 meses além do prazo inicial que seria o fim deste ano. A medida provisória foi publicada na última terça-feira no Diário Oficial da União. A Comissão de Educação do Senado aprovou na última terça-feira a proposta que prevê a possibilidade de estudantes com dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, saldarem parte dos débitos prestando o serviço público. O diálogo com o objetivo de questionar projetos e iniciativas para o avanço da cidade imperial. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também em nossas plataformas digitais TV Correio da Manhã no Facebook, no YouTube e em nosso site tvc16.com. Além disso, você também pode nos acompanhar pelo nosso Instagram, Correio Petropolitano, e ter acesso a tudo que acontece na nossa área de cobertura. Estagiários da Secretaria Municipal de Educação de Petrópolis estão preocupados com a chegada das férias. Os contratos vão ser rescindidos e só devem retornar com o retorno do ano letivo em fevereiro. Até lá, os estudantes vão ficar sem receber e vão ter que conseguir uma outra forma para arcar com as despesas. Os estagiários se sentem desvalorizados e desrespeitados. Além dos problemas em relação à rescisão do contrato, ainda enfrentam todo mês atraso dos pagamentos. Neste mês de dezembro, por exemplo, deveria receber então o salário até o 5º dia útil, mas ele ainda não foi repassado, e olha que hoje é dia 13. A Secretaria de Educação informou que vai regularizar os pagamentos ainda nessa semana. A pasta ressaltou que os contratos com os estagiários são regidos por convênio de cooperação, e todos os anos se encerram no dia 20 de dezembro, conforme previsão contratual, e são renovados no início do ano letivo. Basta saber se realmente vão ser renovados devido à alta reclamação, justamente por conta dos atrasos de salários que foram noticiados aqui no Correio Petropolitano Debate e em outras programações também da TV Correio da Manhã ao longo de todo o ano de 2023. A Câmara Municipal de Petrópolis deve entrar em recesso já no próximo dia 21 de dezembro. Até lá, algumas pautas importantes devem movimentar a Casa Legislativa. Além do novo Código de Obras, que foi aprovado ontem, na última terça-feira,
Antes de fechar esse ano, os vereadores também devem decidir sobre o orçamento do município e as novas secretarias, inclusive entre elas a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Um assunto que deve ser reforçado da articulação do governo é a votação da criação de 3 secretarias: da mulher, da pessoa com deficiência e economia solidária, trabalho e renda. Até o momento, na gestão Rubens Bom Tempo, sai na frente e tem maioria para aprovar a fundação das pastas, mas há articulações dentro da oposição que tentam derrubar os projetos. O valor total do previsto a ser gasto no ano que vem com as novas secretarias é de mais de 4 milhões de reais, o que gerou críticas de grande parte da população. Outra preocupação dentro da oposição em relação à nomeação dos secretários e de outros cargos, já que poderiam ser usados aí de forma eleitoral, seja como palanque ou para Bom Tempo obter apoio de outros partidos na campanha de reeleição. O projeto de criação das 3 secretarias foi aprovado na última semana em caráter de urgência. No entanto, foi dado um prazo de 10 dias para a segunda votação, deixando os textos disponíveis para voltar ao plenário nas sessões da próxima semana. O Correio Petropolitano apurou, então, que das 3 secretarias, a que está aí mais no limbo é a de Economia Solidária, Trabalho e Renda. Foi também a que teve menos apoio dentre os vereadores na primeira discussão. Os parlamentares, no entanto, avaliam se vale o desgaste político que poderia ter por votar contra a criação das pastas da mulher e da pessoa com deficiência, que são articulações antigas de ativistas ligados à causa. A Casa agora é obrigada a votar a lei também orçamentária anual, a LOA, antes de entrar em recesso. Agora o projeto, vindo do governo, recebe então emendas dos vereadores, a gente chama de emendas impositivas. Os parlamentares também vão ter direito aí a 1,2% do orçamento para apresentarem essas emendas, como reformas em prédios públicos ou auxílios a instituições. A arrecadação prevista para 2024 em Petrópolis é de 1 bilhão e 700 milhões de reais. A Prefeitura, inclusive, atrasou a entrega do projeto da LOA, porque não cumpriu o que foi determinado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, em relação às modificações feitas na Câmara. Com isso, o texto precisou voltar ao Executivo para a correção e só depois voltou então para a Casa Legislativa. A previsão é que a LOA seja votada até o dia 21 deste mês. Após a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que suspendeu o segundo termo aditivo no contrato entre a Sinart e a Prefeitura de Petrópolis, o município então vai assumir a rodoviária do Bing. No entanto, a administração dos outros terminais na cidade tem preocupado a população sobre o estado de conservação. A decisão do TJRJ aponta irregularidades na renovação do termo aditivo assinado em 2020 entre a Prefeitura e a Sinart. De acordo com o contrato, a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário Turístico, a LTDA, assinou o contrato para assumir a rodoviária do Bingen em 2003 e teria um prazo aí máximo de 15 anos. No entanto, o contrato sofreu 2 aditivos, um em 2007 e um em 2020, que prorrogava a atuação da empresa então até 2028. Por conta dos aditivos no contrato, foi montada uma CPI na Câmara, foi instaurada uma CPI para apurar a legalidade dessa renovação. Com a decisão, então, do desembargador André Marques, da 4ª Câmara de Direito Público, a Prefeitura de Petrópolis vai assumir a rodoviária do Bingen. No entanto, a precariedade dos outros terminais, inclusive são essas imagens que você acompanha na tela, tem preocupado aí e acende um alerta na população sobre a capacidade do município em gerir mais um espaço no terminal de Itaipava e de Correias, que são as imagens que você continua acompanhando. Os banheiros apresentam vazamentos e também falta de limpeza. Em Correias, a situação também é bem similar. Os passageiros também reclamam de ninho de pombos e a falta de manutenção nos terminais. No centro da cidade está na tela para você, infiltração, teias de aranha. O terminal rodoviário do centro também carece de melhorias, apesar de ter sido reformado, tem aí basicamente 2 anos. O local tem diversos problemas, como a gente comentou, infiltração, falta de limpeza, estrutura também dos banheiros e também a falta de segurança. A nossa equipe conversou com muitos passageiros ontem ali na rodoviária e o que mais foi dito é justamente a ampliação da segurança na rodoviária do centro da cidade. A nossa equipe questionou a Prefeitura de Petrópolis a respeito sobre esse reforço da segurança, visto ali os problemas que têm ocorrido no terminal. No entanto, nós não recebemos retorno até o fechamento desta edição.
A partir desta quarta-feira, os imunizantes vão estar disponíveis em todos os postos de vacinação da cidade em relação à tríplice viral. A retomada da dose zero da vacina, que previne sarampo, cachumba e rubéola, é indicada para bebês com 6 meses até menores de 1 ano de idade. A divisão de imunização da Secretaria Municipal de Saúde também recebeu lote da vacina contra a varicela, que consta no esquema de vacinação infantil. No entanto, devido à quantidade, esta vacina só vai estar disponível nas salas de vacinação do Centro de Saúde Coletiva e também na equipe de atenção primária de Itaipava, enquanto houver estoque. A quantidade de vacinas da tríplice viral foi suficiente para reabastecer todos os postos de vacinação do município, sendo possível a retomada da aplicação da dose zero. Em relação à vacina contra a varicela, segundo a divisão de imunização, o estoque nacional do imunizante encontra-se com quantitativo limitado e o município tem recebido da Secretaria de Estado de Saúde remessas inferiores à cota mensal. Por isso, as doses da varicela estarão concentradas, como a gente comentou, na sala de vacinação do Centro de Saúde e também na equipe de atenção primária em Itaipava. No nosso site tvc16.com você tem acesso a todas as unidades básicas de saúde, todos os postos de vacinação, tanto para varicela quanto para tríplice viral e também os horários para receber, para que o seu filho receba então a aplicação do imunizante. É sempre importante ficar atento durante esse período, os primeiros anos da criança, em relação à vacinação, porque é um calendário complexo, são bastante vacinas, muitas delas são necessárias 2, 3 doses, então é importante ficar atento ao cronograma, ao calendário, para não perder nenhuma vacinação. Bom, o Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco com a nossa entrevista com o pré-candidato à Prefeitura de Petrópolis, o professor Leandro Azevedo. Ele vai falar um pouquinho sobre os projetos ideais para 2024. Tudo isso após o intervalo, a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00. E a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que
que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista para falar, claro, sobre as eleições, planejamento para 2024. Aqui ao vivo no nosso estúdio nós temos o pré-candidato do Republicanos, Leandro Azevedo, também conhecido como professor Leandro Azevedo, vai conversar com a gente a respeito sobre, então, os possíveis projetos ideais para o ano que vem e também para, quem sabe, assumir a prefeitura, os projetos dele. Professor, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo aqui ao Correio Petropolitano Debate. Richard, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de poder estar levando para a nossa população, nossos munícipes, alguns assuntos importantes e esse de uma pré-candidatura e uma filiação do professor. Eu que agradeço a oportunidade. Maravilha. Bom, professor, vamos começar então. Por que o Republicanos? Richard, passei alguns partidos que me contemplaram, que eu pude trabalhar com muita excelência até no Estado, 2 grandes ações na Sudeste, na Secretaria de Cultura, mas o Republicanos veio em um momento que eu queria me adequar mais a um partido junto à minha ideologia e os meus pensamentos. Um partido conservador, liberal na economia, enfim, eu acho que encaixou no professor Leandro Azevedo, e quando eu recebi esse convite, em conversa hoje com o meu presidente Matheus, desde já fiquei muito feliz e abraçado aí pelo nosso presidente estadual, prefeito Vaguinho, e também Cunha e Daniela do Vaguinho. Então tem uma turma
bacana aí, fora os nossos 12, né, contemplando deputados federais aí, né, empenhados nessa missão de fazer um prefeito aqui na nossa cidade. Agora, em relação justamente a esse convite, eu estava até conversando com o Matheus aqui na segunda-feira, nós entrevistamos ele também, justamente abordamos essa questão da sua chegada ao partido. Ele comentou com a gente, é inegociável a pré-candidatura sua para a Prefeitura de Petrópolis. Como que você tem pensado, de alguma forma, montar então ali a equipe, até mesmo o vice-prefeito? Como que está sendo essa preparação? Então, Richard, eu passei outra eleição, tive pouco diálogo, né, e um plano de governo que foi basicamente montado pelo dia a dia de um gabinete de vereador e vendo as demandas. Só que agora a gente quer levar isso para a sociedade civil, discutir dentro das comunidades, discutir com os comerciantes e, fora isso, realmente conhecer no nosso meio pessoas capacitadas de forma que possa agregar esse nosso projeto para a cidade. E o vice-prefeito, a gente até brinca que hoje no Republicanos, nós temos o Matheus, que foi candidato a prefeito, nós temos o Silvério também, que foi candidato a prefeito, mas hoje nós estamos muito abertos ao diálogo de um grupo que realmente tem o nosso pensamento e foco na população petropolitana. E se isso acontecer nesse caminhar, né, tem várias possibilidades aí de ter, né, um vice de outros grupos fortes também na nossa equipe. Aproveitar, vou trazer para dentro desse tema, você comentou que trabalhou na Suderj, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a economia de Petrópolis. A gente sabe que a cidade sofreu muito ano passado e já sofria questões, em relação às questões econômicas por conta, lógico, da pandemia. O setor do comércio, o turismo, a hotelaria sofreram muito durante esse período e agora vem aí, né, com uma certa retomada. Inclusive teve até uma pesquisa da Confederação Nacional de Comércio, Bens e Turismo que mostrou já até que pelo menos nesse ano houve um aumento aí de 7,6% no setor de turismo. Mas trazendo a questão da economia de uma forma geral, como que você pensa a economia de Petrópolis nesse caso para 2025, para de alguma forma tentar reverter esse cenário econômico difícil que a cidade tem hoje? Então, Richard, primeiro ressaltar a importância do apoio do governador Cláudio Castro na hora que Petrópolis mais precisou de estar empenhado, tanto na catástrofe aí, quanto também na relação de empréstimo com os nossos comerciantes. Então, eu não tenho dúvida que Petrópolis precisa resgatar, na sua essência, o setor turístico, é fato, e também nos grandes eventos, né? E criar possibilidades, que hoje a gente tem um aumento do orçamento, de criar possibilidades aí para os nossos comerciantes, principalmente resgatar o que tinha antes da pandemia. Então a gente vê simplesmente no turismo que a gente perdeu, né, o que nós tínhamos de cidade imperial, mas hoje, além disso, nós temos várias possibilidades. É o turismo religioso, é o turismo esportista principalmente, a nossa cidade é rica, né, o ecoturismo. Então a gente precisa organizar esses setores e vender a nossa cidade como uma cidade realmente imperial, que tem essas outras possibilidades e trazer esse turista para a cidade, para ficar aqui, para gastar aqui e para poder usufruir de todas essas questões naturais e que Petrópolis é bem rica nisso. Eu vou fazer uma pergunta que eu gostaria de fazer para o atual prefeito, justamente sobre essa questão do turismo. Desde o início do Correio Petropolitano Debate, foi comentado que o objetivo era ampliar não só o número de visitantes, mas que os turistas permanecessem por mais tempo na cidade, não somente, por exemplo, aos fins de semana. Mais uma coisa que eu observei essa semana, por exemplo, professor, é o seguinte: o estacionamento rotativo em Petrópolis, ele foi ampliado o horário de funcionamento. Inclusive, ele vai começar a funcionar também, começou, na verdade, no último fim de semana, aos domingos. Isso dentro de um Natal imperial, justamente num período que você tem um maior aumento, um aumento de pessoas dentro da cidade, circulando na cidade. Isso não vai contra justamente essa fala, esse diálogo de vamos aumentar a possibilidade dos turistas ficarem mais tempo na cidade, aumentando o período de estacionamento no município? Richard, eu vou até falar ali para aquela câmera agora que a população viu o trabalho deste vereador, do professor, enquanto na Câmara, no Legislativo, contra Sinal Parque. Simplesmente por, lá naquele momento, não obedecer o que estava em contrato, porque várias vezes a gente constatou,
E nesses períodos, aí a gente tem exemplo, Rua Tereza, que é o lugar onde o turista vai mais, aí grava multa administrativa, que houve um reparo, melhorou, mas a gente tem que cada vez mais propiciar o turista vir e não ser, de certa forma, lesado ou prejudicado por essa empresa. E realmente é um prejudicial e eu não faria, eu sou contra essa atitude. E os turistas têm que ser bem tratados na nossa cidade, tendo uma central de atendimento, tendo as pessoas para poder conversar com esses turistas no centro da cidade, pessoas capacitadas, que falam outras línguas, enfim, para agregar, abraçar esse turista e deixar ele mais tempo. Né? Um simples fato, esses dias eu fui em Pati de Alferes. Parei para almoçar, Richard. Quando eu terminei, paguei minha conta, eu recebi um panfleto com todas as atividades da cidade e estimulando eu que passei ali para almoçar, poder realizar outras atividades e no final poderia ganhar na Secretaria de Turismo um brinde. Ou seja, aguçando aquela pessoa que esteve ali a ir em outros lugares. Então, tem várias formas de potencializar o turismo e realmente a Sinalpark ela tem que ter um olhar diferenciado para poder lesar menos aí os nossos turistas. Em relação à saúde, Petrópolis hoje vive uma grande preocupação em relação ao convênio com o Hospital Santa Teresa. O prazo, né, foi prorrogado até março. No entanto, a gente sabe que a unidade hoje ela não tem mais o interesse de fazer esse convênio do SUS com as cirurgias eletivas, atendimento de urgência e emergência. A gente sabe que, por exemplo, quem hoje sofre acidente em Petrópolis é encaminhado para o Hospital Santa Teresa. Como que você pretende trazer, melhorar a saúde de Petrópolis? Quais são aí os possíveis projetos que estão sendo elaborados para garantir realmente um atendimento de qualidade no município? Então, Richard, primeiramente, a saúde ela é um problema. Quando a gente vai perguntar para a população, hoje é o 01 da população. Às vezes não é o da pesquisa, não é o que a gente verifica, mas para a população, a saúde, a maioria é a prioridade. E eu sempre falo, a saúde nós temos que iniciar na prevenção. Não adianta eu chegar dentro de uma escola no teu profissional de educação física, não adianta eu chegar dentro de uma comunidade no teu agente de saúde, no agente comunitário, de chegar lá nos mais de 40 PSFs, 8 UBSs e não ter ali a atenção básica funcionando como deveria. Então, primeiro é o trabalho de prevenção. Tem estudos que dizem que R$1 que a gente gasta na prevenção, nós vamos deixar de gastar 6, 7, 8 reais depois para poder curar. Então, por isso quando eu falo que o Republicanos veio por uma escolha partidária de grupo, é até para ter acesso ao governo do estado, que nós temos um bom acesso hoje, e até o governo federal, apesar de não ser o nosso acesso hoje, mas os nossos deputados de buscar possibilidades para ajudar ainda mais a nossa saúde. Porém, hoje o nosso município tem um orçamento maior. Então, eu falo que, na maioria das vezes, é gestão e prioridade para poder arrumar um setor da nossa prefeitura. E a saúde é um olhar criterioso do professor, principalmente na parte da prevenção. Quando você fala em prevenção, o investimento seria em unidades básicas de saúde, postos de saúde da família, na atenção primária, é isso? Atenção primária, com os profissionais de educação física, de atividade física dentro das comunidades, as escolas abertas aos fins de semana para promover atividade física para a população, com atividade física, com palestras, enfim. Se a gente não pegar na raiz, a gente vai estar sempre gastando mais para poder curar, tratar uma doença que poderia ter sido evitada. É óbvio que tem as questões dos acidentes, que é uma coisa que não tem como a gente prevenir nessa situação, mas na orientação, né, em precauções, tem como a gente também fazer esse embate e minimizar esses gastos com a saúde. Aproveitando que você comentou sobre acidente, professor, vou tratar então da mobilidade urbana de Petrópolis nesse momento. A cidade hoje tem aí em média um veículo para cada 2 pessoas, um número alto quando comparado à extensão territorial do município. Além disso, a crise no transporte público aumenta também o interesse das pessoas em adquirir um carro próprio. Qual que seria a solução hoje? Petrópolis tem uma solução para a mobilidade urbana? O que falta no município? A gente sabe que o último plano de mobilidade urbana de Petrópolis é de 2019, mostra inclusive que Petrópolis tem metade do que deveria ter de calçadas para os pedestres andarem. Um cenário muito caótico e a CPTrans hoje se mostra completamente inerte
as necessidades que o município hoje precisa. Inclusive, não tem nem reboque. A última licitação que foi realizada, o pregão foi realizado, as duas empresas não apresentaram as documentações adequadas. E a gente vê não só essa questão da mobilidade, estacionamento irregular, as empresas não cumprindo com o que deveriam em relação ao transporte público. Vai ser um dos principais desafios, acredito, também para quem assumir a gestão em 2025. Como que você vê esse cenário? Então, mobilidade urbana é um problema na nossa cidade, mas um problema que a gente pode verificar que várias estruturas não foram feitas. E eu vou explicar. Que estruturas? Professor, duplicação de ponte, recuo de ônibus, a liberação de construções nas vias principais. Então, tudo isso inicialmente pode ser estudado. Mas é óbvio que um transporte de qualidade, aqueles que todo dia tem uma reclamação nas redes sociais, aquele que o professor, quando o vereador denunciava, que fez a lei pelo fim da dupla função, para ter um melhor coletivo, para que os nossos cidadãos possam usar e diminuir os usuários de carro, na nossa cidade. Então, é um problema sério e a gente sabe que a CPTrans, que é a entidade fiscalizadora que tem que tomar conta, não faz, e é um outro desafio para um governo próximo e, quiçá, o nosso, para a gente poder discutir e verificar se essa empresa continua, o que faz com essa empresa, porque algo tem que acontecer para fiscalização, para poder cobrar o que está no contrato, para poder as OS que são realizadas lá com os nossos motoristas, realmente elas sejam recebidas e verificadas e solucionadas, que são coisas que não acontecem, eu verifiquei isso de perto. Então, assim, a mobilidade urbana nesse quesito todo, fora a educação dentro da escola, as atividades nas comunidades, as reflexões de ir de carona. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode promover na cidade para minimizar esse setor que é caótico na nossa cidade. Fiz uma pergunta para os outros pré-candidatos que participaram aqui, entre eles Sérgio Fernandes, que hoje já assumiu uma secretaria no Rio de Janeiro, no município do Rio, Eduardo Blog, Otávio Sampaio e os outros também que ainda vão participar, é justamente sobre alguns defendem e outros não o que aconteceu no Rio de Janeiro. Por exemplo, a prefeitura assumiu o BRT. Isso, por exemplo, seria uma boa iniciativa em Petrópolis da prefeitura assumir o transporte público, ou é algo, por exemplo, que não é colocado em pauta hoje? Olha, Richard, eu tenho no sentimento que poderia se o nosso orçamento der conta disso. Mas eu sou muito a favor também, apesar de ser a favor dessa questão, mas de fiscalizar, porque se a gente pegar os nossos usuários, 50% dos nossos usuários hoje são gratuidade. Quem paga essa gratuidade? Os próprios usuários, as empresas que pagam as passagens, e como isso é repassado? Então não tem esse repasse. A prefeitura também poderia ter uma maneira de ter esse subsídio para poder, de fato, aumentar as possibilidades, mas também cobrar de fato o que está ali no contrato. Então são dois métodos que podem ser utilizados, tanto do subsídio quanto do resgate, para ter o transporte de fato público. Em relação, professor, agora mudando um pouquinho de pauta, falando sobre prevenção. Lógico que esse é um tema importantíssimo, a gente não poderia deixar de falar sobre diversos pontos dentro desse tema e que são fundamentais. Primeiro, obras e prevenção. Petrópolis, a gente vê ainda, são muitos locais que precisam de intervenções, inclusive o governo do estado foi responsável por obras aqui no município, principalmente depois da tragédia. No entanto, a gente tem um grande desafio, que é a política habitacional da cidade. São mais de 15 mil pessoas que ainda moram em locais de risco na cidade, e a gente vê que também não é realizada uma fiscalização adequada. Esse cenário, visto que a tragédia de Petrópolis ano passado ainda reverbera em diversas consequências hoje, sejam elas no aluguel social, que se torna infelizmente um benefício quase que permanente. Além disso, as questões psicológicas para essas famílias, muitas no início receberam apoio, hoje já não recebem mais esse apoio. Como solucionar isso? Como que você pretende trabalhar dentro da Defesa Civil também esse tema? Porque a gente tem esse cenário, essa política habitacional inexistente na cidade, e
os impactos ambientais, as chuvas fortes durante o verão, elas se tornam cada vez mais frequentes devido ao impacto ambiental que a gente sofre. E é lógico que isso, a tendência, como a gente tanto comenta, é aquela famosa frase, né, de tragédia anunciada. Petrópolis também tem alguma solução para reverter esse cenário? Richard, isso é uma situação que Petrópolis sempre vai sofrer pela geografia, né, que nós temos na nossa cidade. Porém, se a gente parar para observar, né, nos últimos 6 governos, né, algumas verbas chegaram, não foram utilizadas, como do Parque das Encostas, até no último governo que eu fiz parte no Legislativo, tinham 20 milhões que não tinham sido usados. Aí arresto para não sei o quê, arresto para não sei o quê, que pega para fazer, e o que tem que ser feito não é. Fora isso, a fiscalização que deveria ter sido feito paralelo com a política de moradia e habitação desde lá de trás. Se eu fiscalizo e dou moradia e habitação, fica equalizado e não vai ter problema. Então, a nossa cidade ela sofre desde, né, eu falo de 88, porque na Câmara eu defendi essa bandeira, eu que ficava indo para a LERJ, para Brasília, para liberação de terreno, para recurso para moradia e habitação. Então, quando eu falo disso, eu chego até a me arrepiar, porque tem pessoas desde a tragédia de 88 que recebem aluguel social, ou que perderam famílias, pessoas que já morreram todos e não receberam ainda suas casas. Então, quando eu escolho republicanos, e eu falo isso de coração, eu escolho republicanos por ter uma bancada forte, pessoas que realmente dão a palavra e vão buscar. E eu tenho hoje essa confiança de que esse partido vai poder me ajudar a conquistar tanto liberação de terreno, quanto verba a nível federal, estadual, para poder realizar as políticas públicas de moradia e habitação. É sofrido, eu falo que, não vou falar um terço, mas muito tempo do meu mandato foi ao lado das pessoas que sofreram nas várias tragédias e em busca aí da sua moradia na nossa cidade. Aproveitando, como você mesmo é até conhecido, professor Leandro Azevedo, dentro da educação. Petrópolis também sofre com uma questão delicada quando a gente trata de acessibilidade para os alunos. Faltam realmente cuidadores para aquelas pessoas, para aqueles alunos que têm algum tipo de deficiência, que são diagnosticados com um transtorno do espectro autista. E a gente sabe que esse cenário são mais de 200 aí, um déficit de mais de 200 cuidadores no município. Como diminuir esse número ou até, quem sabe, até zerar? Olha, Richard, eu sou professor de cadeira, estou na escola, sou professor concursado do Estado. Estou nesse período agora de festividade, que está acalmando, formatura, enfim. Então eu sei o que acontece dentro da escola. E eu não posso deixar de falar que a educação é a maior pasta orçamentária, 25% obrigatório. Então, às vezes as coisas não acontecem por falta de gestão, por falta de prioridade. Porque nós vemos outras coisas acontecendo. Então, dentro da escola é o local de oportunidade, de formação, de levar a cultura, de fato, a cultura formativa, de levar o esporte, o acesso para as crianças. E essa questão do cuidador foi sempre debatido na Câmara. Sempre falta, sempre não tem. E isso é uma coisa que a gente tem que, desde já, sanar. Porque os familiares da pessoa, da criança com deficiência, já sofrem por falta de acessibilidade, por falta de médico, às vezes condução, enfim. E a escola é o local que ampara e que a gente tem que dar todas as possibilidades para essa criança. E a gente fala para a família escolar, né? Porque não só a criança está lá sem o cuidador, mas aí o professor também sofre porque tem que dar conta de tudo. Às vezes são 3, 4 dentro de uma turma. Eu já peguei isso uma vez no 8º ano, né? Baixa visão, síndrome de Down, amputado, outro cadeira. Então, assim, é complicado para o professor e a gente precisa, para dar um amparo tanto para o profissional quanto para a escola e principalmente para o aluno, que é o nosso foco ali. Então, tem condições de fazer. Falta prioridade. Em relação ainda às questões aí que envolvem a candidatura, já tem uma ideia de possíveis nomes, critérios para o secretariado? Então, Richard, primeiro é formação.
É óbvio que a gente já está aqui em Petrópolis, a gente já tem um tempo na política, uma vivência, a gente já conhece vários nomes. Eu vou te falar que tem pastas, eu ainda não parei para conversar de fato com o Matheus, isso é uma coisa recente, a questão de secretariado, mas eu olho, por exemplo, a educação. Rapaz, eu tenho tanto profissional gabaritado na nossa cidade, aqui em nossa cidade, que poderia estar indo lá e dar conta. Então, assim, a gente vai sentar ainda para poder discutir essas questões, vem dos partidos que possam vir para poder compor e sempre ter alguém capacitado do outro lado também. Mas por eu ser professor, por eu hoje ter 4 pós-graduações, 3 em gestão, a minha prioridade é colocar as pessoas certas no lugar certo. E isso a gente já consegue minimizar grandes problemas na prefeitura. E é óbvio também que essa pessoa capacitada, ela às vezes não tem a questão política, que é importante, mas um subsecretário, ter alguém perto, ou ter uma vivência também é importante. Agora, a capacitação, a formação, ela é indispensável. Perfeito. Professor, eu não poderia deixar de comentar aqui, é claro, em relação à denúncia do Ministério Público e também sobre o prazo, que inclusive termina, se não me engano, na semana que vem, do juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis. Queria que você trouxesse um posicionamento até mesmo para quem está nos acompanhando, que já votou em você quando era vereador e que pretende votar em você para prefeito de Petrópolis, justamente esse esclarecimento a respeito dessa denúncia do Ministério Público que investiga aí uma suposta questão de rachadinha dentro da Câmara Municipal. Richard, primeiro eu te agradeço de trazer um assunto tão importante desse aqui e que eu fiquei devendo a muitas pessoas essa resposta, mas esperando o momento oportuno. Realmente isso foi ao Ministério Público, foi levado, o Ministério Público investigou a questão da rachadinha, enfim, que não foi verificado nenhum ilícito nesse aspecto e que eu já sabia, enfim, a gente fez um trabalho muito coerente dentro da Câmara, porém observaram o trabalho de assessores nas comunidades. Isso me deixou angustiado, Richard, me deixou chateado, enfim, porque o que eu mais tinha no meu gabinete era o trabalho e a devolução para a população do dinheiro que a gente recebia, né, dos impostos de todo mundo. Então isso me deixou muito angustiado, porque quando saiu só a matéria, o cabeçalho ali, muitas pessoas vindo me questionar. E assim, dentro do regimento da Câmara não tem lugar nenhum que impede o assessor trabalhar na comunidade, desde que faça o que é previsto dentro da Câmara. E isso acontecia. E por Petrópolis ter essa dimensão territorial gigante, muitos bairros e a demanda, porque naquele momento era oposição, não que justifique, mas a demanda que chegava para mim era muito superior do que os outros gabinetes. E eu lá no meu Facebook tenho várias publicações nas comunidades. E eu, graças a Deus, fui enumerando. Mais de 60 comunidades visitadas, mais de 108 unidades escolares de 180 visitadas, às vezes mais de 2, 3 vezes. Todo o sistema de saúde visitado de noite, de madrugada. O sistema rodoviário, a mesma coisa, eu indo de madrugada para poder visitar. Enfim, fizeram uma denúncia dentro de Araras, que é o meu bairro, que eu também não poderia deixar de estar. Mas eu estava em muitos outros também. Então todos os assessores tinham 6 horas previstas, e que bom que tinha o ponto biométrico, tá lá, não tinha funcionário fantasma, mas que muitos trabalhavam depois da hora. Tinha às vezes as votações na Câmara que era madrugada dentro, quando a gente saía dali a gente ainda ia fiscalizar. Isso aí tem muitas fotos, podem ter outras denúncias, enfim. Eu, na verdade, fiquei ansioso, mas hoje eu fico feliz de ter sido denunciado por colocar os meus assessores, até eu mesmo, para trabalhar, porque o que mais a gente fazia era trabalhar. Então, só reforçando, né, o regimento da Câmara tem lá previsto, mas não tem nada que impede. Inclusive, no final de cada prerrogativa de cada um está lá, ou aquilo, ou atividades correlatas, ou atividades afins. O vereador, a prerrogativa principal é fiscalizar e propor leis. Se eu não puder ter o meu assessor para me substituir ou para estar junto quando a população acolhe ou pede essa demanda, aí eu não vejo o porquê ter Câmara de Vereadores. Então estou bem tranquilo. Não fui citado ainda pelo Dr. Jorge Martins, estou esperando, mas os nossos advogados estão trabalhando aí com a consciência muito tranquila.
Para a gente poder até chegar numa reta final aqui da nossa entrevista, professor, você acredita que isso de alguma forma, tanto essa denúncia do MP, quanto a questão também do Republicanos, que por enquanto, pelo menos em Petrópolis, ainda está inelegível, pode atrapalhar para a candidatura do ano que vem, ou isso é algo que ainda está sendo analisado? Olha, eu acho que não, na verdade eu tenho certeza, né? A questão do partido, questões de certidão e mostrar lá e resolver, eu acho que, não sei, 30, 45 dias pode estar resolvido. O caso do MP que pode se arrastar e até ser resolvido até depois da eleição. Né? Nós temos certeza que isso não pode ir para lugar nenhum, até porque se isso tomar uma dimensão, a Câmara para de existir. Então, assim, eu tenho certeza que o MP ele tem que fiscalizar, como todos os vereadores da minha época, por outras questões, foram fiscalizados, e eu acho que tem que acontecer mais isso da população, de realmente pegar e denunciar o que acha que está errado. Se não tiver, vai sair de lá, vai ser tranquilo, vai continuar a trabalhar, senão vai pagar pelo que fez. E eu acho que isso também vai ser resolvido o mais breve possível, mas com possibilidade da eleição chegar e também isso está por lá rolando ainda. Em relação justamente a essas questões mais burocráticas, mais delicadas, Petrópolis, por exemplo, também registrou aí queda em relação ao índice de transparência, professor. Aproveitando justamente esse tema, como que você vai abordar a transparência assumindo a prefeitura? Richard, eu vou falar para você porque isso já era um plano de governo. A primeira coisa que um gestor ele deve fazer quando chega na administração, que toma conta, que senta, é ser transparente. Para a Câmara poder fiscalizar mais facilmente, para a população ter as informações devidas com mais qualidade e, o principal, quando eu tenho uma prefeitura, uma gestão transparente, eu vou minimizar, eu vou diminuir e quem me dera se eu pudesse zerar a corrupção, até porque eu vou ser uma pessoa, vários vão estar ali olhando, mas a gente não consegue na totalidade, mas diminuir e levar para um ponto bem abaixo é a nossa meta, é a meta do Republicanos, minha, do Matheus, para quando a gente sentar lá e realmente fazer algo diferente para a nossa cidade. E a transparência é o fator primordial para que a máquina comece a funcionar corretamente. Perfeito. Professor, muito obrigado pela presença aqui com a gente, por falar um pouquinho sobre os objetivos a partir de 2025, caso assuma a Prefeitura de Petrópolis, e também justamente sobre essa preparação para o ano eleitoral de 2024. Eu que agradeço mais uma vez, agradeço aí a televisão por dar essa oportunidade de prestar para a população, né, essas informações, e uma boa tarde, um abraço imenso, saudade de falar para todos vocês. Espero que tenha mais vezes para a gente estar mostrando o que a gente pretende para a nossa cidade. Richard, eu só vou reforçar. A minha vinda para o Republicanos veio através de uma dor, que foi eu deixar uma primeira suplência de deputado federal, que eu poderia ser deputado, para estar representando uma sigla, que é o Republicanos, na próxima eleição. Então, a minha luta por Petrópolis não é pelo poder, não é pelo dinheiro, é simplesmente para tentar mudar o máximo de número de pessoas que têm uma qualidade de vida melhor na nossa cidade. Perfeito. Obrigado mais uma vez, professor. Para você que está em casa, o Correio Petropolitano faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer informações também de Volta Redonda e de Brasília. Inclusive, a Comissão de Constituição e Justiça realiza a sabatina da indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e também de Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Correio Petropolitano em Debate, volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso,
todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta. Vamos agora à previsão do tempo para essa quinta-feira. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que vai trazer as informações para a gente ao vivo. Eric, hoje pela manhã eu estava acompanhando o noticiário, vi que já tem um alerta aí do INMET em relação ao calor, é isso mesmo? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. É isso mesmo, Richard. Então, o Instituto Nacional de Meteorologia manteve o alerta de onda de calor que foi divulgado ontem, terça-feira, dia 14. O fenômeno cobre grande parte do Brasil e está se aproximando do estado do Rio de Janeiro. Cidades como Teresópolis, Petrópolis, Paraíba do Sul, Pati do Alferes e Três Rios já podem sentir os efeitos dessa onda durante a semana. Mas até então, a temperatura tem aumentado gradativamente. Hoje em Petrópolis, a temperatura se mantém estável e não chove no município. Os ventos serão de intensidade fraca e o céu deve permanecer coberto por nuvens durante todo o dia. Bem, agora sim vamos à previsão do tempo para quinta-feira, dia 14 de dezembro.
Olhando aqui para o nosso telão, vocês conseguem ver que em Nova Friburgo o dia será de sol entre nuvens. A temperatura já começa a sofrer uma ligeira elevação e não há probabilidade de chuva para a cidade. Os termômetros vão marcar mínima de 13 e máxima de 27 graus. Em Teresópolis, a temperatura máxima no município sobe um pouco mais rápido. O dia será de sol entre nuvens e ventos fracos. Os termômetros devem marcar mínima de 13 e máxima de 29 graus. Em Petrópolis, a quinta-feira também será de elevação na temperatura. Para quem estava cansado da chuva, assim como eu, vai poder aproveitar um pouquinho. A intensidade dos ventos no município será fraca e os termômetros devem marcar mínima de 15 e máxima de 32 graus. Já aqui em Paraíba do Sul, o dia será de sol entre nuvens, ligeira elevação na temperatura e não há possibilidade de chuva. Os termômetros variam entre mínima de 18 e máxima de 31 graus. Também não chove em Pati do Alferes. O dia será de muitas nuvens no céu e ventos fracos. A temperatura, que deve passar por ligeira elevação, vai variar entre mínima de 16 e máxima de 32 graus. Agora, para finalizar, em Três Rios, o dia será de sol entre nuvens, ventos fracos e também aumento na temperatura, que vai variar entre mínima de 18 e máxima de 32 graus. Richard, o solzinho tá voltando. Pode falar, você ficou feliz com a notícia de hoje, né? Eu prefiro realmente o verão, o calor, as temperaturas mais altas, Eric, e consequentemente com isso dá para aproveitar bem também o fim de semana, viu? Vamos ver se ele vai continuar realmente até sábado e domingo. Obrigado pelas informações, Eric. Um bom trabalho para você. Tomara, vamos torcer. Eu que agradeço, Richard. Bom, a gente sai da previsão do tempo e já vai conversar com o nosso repórter, o Murilo Adjuto, em Brasília, porque acontece nesse momento a sabatina das indicações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e também à Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet. Vamos trazer então a participação do nosso repórter, o Murilo, que já está aqui no nosso telão para conversar com a gente ao vivo. Boa tarde, Murilo. Como que está sendo essa sabatina? Começou já tem um tempo, mas permanece até agora. É isso, Richard. Como você mesmo apresentou, uma sabatina como esperado, até mesmo um pouco tranquila, apesar da oposição cair muito no pé do Flávio Dino por ser uma indicação do presidente Lula, né? E também do indicado à PGR, que vai entrar no lugar do Augusto Aras, né? Que vai se aposentar, o Paulo Gonet. Bom, a expectativa do governo dentro dessa sabatina é que os nomes eles sejam aprovados tranquilamente, tá? Tranquilamente. Porém, também há a expectativa de que o nome do Dino sofra, igual eu citei, uma resistência por parte da oposição, um tipo de retaliação. E é até engraçado, Richard, porque mesmo não fazendo parte da mesa da comissão, né, a Comissão de Constituição e Justiça, onde está ocorrendo a sabatina hoje dos dois, ou tendo algum tipo de atribuição, né, os deputados bolsonaristas, eles estão marcando presença na sabatina como público, né, como plateia. Então, assim, e os senadores da oposição também evitaram ali aparecer em público, como indicado ao STF, como indicado à PGR, durante o beijamão aí do Flávio Dino, a peregrinação das últimas semanas em busca de votos. E uma sabatina até então tranquila, a estimativa de votos aí é entre 45 e 53, né, como já havia citado ao nosso colunista, o Rodolfo Lago, né, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, citou que a expectativa é de que seja um cenário mais otimista, com 45 votos, que seria menos até que o que teve o André Mendonça, quando foi indicado ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O mais otimista aí, igual eu citei, é em torno de 53 votos. E então, as demais apostas aí são na reforma tributária, né? E nas matérias orçamentárias, assim como a LDO. E, enfim, o restante aí pode sobrar. Bom, aí ontem
o Flávio Dino deu uma volta ali no Senado, em busca de votos, né? E o Dino ressaltou que conversou com todas as bancadas e todos os partidos, isso até o último minuto, tá? E ontem ele circulou pelo Senado e com o Gonê do lado dele para conseguir ali alguns votos. E nessa volta pelo Senado, o indicado ao STF disse que, apesar de não ter uma expectativa quanto ao número de votos, né, espera uma sabatina até tranquila, esperava a sabatina tranquila e foi realmente como premeditado por ele. Tá certo, Murilo. Até mesmo é uma estratégia aí até do próprio Flávio Dino, já que, assim como a gente comentou até com o Rodolfo, com a Gabi aí também em Brasília, de que o Paulo Gonê teria ali uma facilidade maior para aprovação quando comparado ali a Flávio Dino. Então, ele fazendo essa união, fazendo essa visita aí ao Senado, e é uma forma dele tentar articular mais votos durante essa sabatina que acontece até o momento. A gente, é claro, vai continuar acompanhando também toda essa movimentação, as agendas também do Senado, do Congresso, durante esse fim de ano, até porque, como a gente comentou com a Gabi ontem, muita pauta importante para ser votada ainda em 2023. Murilo, obrigado pelas informações, um ótimo trabalho aí para você em Brasília. Obrigado, Richard, eu que agradeço, e é isso, sigam acompanhando, aqui a gente segue acompanhando daqui de Brasília o que acontece no Congresso, assim como você citou, o que ainda tem muita pauta orçamentária aí da LDO, as offshores, e ainda tem muita pauta para ser votada e muita pauta para ser discutida, então ainda tem, o ano ainda não acabou, né? Apesar de estarmos em dezembro, o ano ainda não acabou, então muito obrigado, Richard, uma boa tarde e um bom trabalho para vocês. Obrigado, Murilo, conversando com a gente direto de Brasília. Bom, a gente inclusive, como a gente comentou sobre essa sabatina, a gente vai mostrar para você um trecho da sabatina que continua nesse momento lá em Brasília. Vai aparecer na tela para você daqui a pouco, justamente parte dessa sabatina, que inclusive pode ser acompanhada também pela TV Senado, está aqui já no nosso telão, para você acompanhar a fala. Vou pedir até para a gente colocar também em tela cheia, para quem está em casa acompanhando também poder acompanhar de perto essa sabatina que é realizada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E aí a gente acompanha todos os parlamentares, senadores comentando, abordando, fazendo questionamentos, inclusive, ao Flávio Dino e também ao Paulo Gonê a respeito, então, dessa indicação, tanto ao Supremo Tribunal Federal, como também à Procuradoria-Geral da República. O Brasil tem 1/3 da população indígena, eu gosto muito do Jacques Wagner, né, mas eu estou para lá e para cá porque eu estou desviando aqui da cabeça dele. O baiano, gente boa. O Brasil tem 1/3, mais ou menos, a grosso modo, 1/3 da população indígena norte-americana. Pode e voltar, os Estados Unidos, por favor, com 3 vezes mais ou menos a população indígena então, que tem o Brasil. Parte dessa sabatina, né? Antes da gente encerrar o Correio Petropolitano Debate de hoje, a gente vai rapidamente à Volta Redonda para conversar com a nossa repórter Ana Luísa Rossi, porque vai ter aumento também na passagem em outro município da região sul fluminense. Um aumento expressivo, viu? De mais de 70 centavos. Não é isso mesmo, Ana? Boa tarde para você. Olá, Richard. Depois de Volta Redonda e Barra Mansa, a cidade de Pinheiral também subsidiará as tarifas de ônibus. O prefeito Ednardo Barbosa enviou o projeto à Câmara para custear o aumento da passagem de 76 centavos, equivalente à diferença da tarifa após o reajuste. A previsão é de que a passagem passe de R$ 4,50 para R$ 5,26 já nos próximos dias. O reajuste e a liberação dos recursos que a Prefeitura repassará às empresas dependem apenas da aprovação do projeto pelos vereadores. Para isso, o município implementará o Pinheiral Card, um cartão que permitirá aos moradores da cidade a pagarem o valor atual da tarifa. É com você, Richard. Obrigado pelas informações, Ana, trazendo para a gente aí essa é a questão do reajuste da passagem também, né? 76 centavos, valor alto, né? Enfim, assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h ao vivo, e é claro, você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê.
ser direto, tem que ser direito.